noite a todos, sejam bem-vindos à Evangelização Infantil. E dando continuidade ao nosso estudo sobre a terceira revelação, hoje nós vamos entender um pouquinho o que foram as mesas girantes e algumas coisas, alguns conceitos que a doutrina espírita nos ensina. Então, para nós darmos início, nós vamos começar falando sobre as mesas girantes ou mesas dançantes. Então, olha só, em 1850, lá na França, surgiu um tipo de brincadeira chamada mesa falante ou mesa girante, que tomou conta dos salões festivos da época. As mesas girantes eram mesinhas comuns, de madeira, de 3 ou 4 pés, em torno da qual se reuniam as pessoas para provocar manifestações de forças desconhecidas da época. As mãos das pessoas eram colocadas sobre a superfície da mesa ou acima das mesas. Então, através de efeitos físicos, as mesas davam saltos, ficavam só em pé, giravam, davam pancadas. As pessoas perguntavam as mais diversas questões e as mesinhas respondiam, dando soluções para diversos problemas da época. Informam os historiadores que nos anos de 1853 e 1855, as mesas girantes constituíam em Paris verdadeiro passatempo, sendo diversão quase obrigatória nas reuniões sociais. Foi em 1854 que um professor de nome Rivaio ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes. Um magnetizador, o senhor Fortier, que era velho conhecido de Rivaio, foi quem informou ele a esse respeito, dizendo que um fato extraordinário estava acontecendo. Tratava-se de mesas que falavam e respondiam nas festas dos salões. Nesse ponto, Rivaio mostrou-se cético, dizendo que só acreditava se visse o fenômeno. Para ele era um absurdo atribuir inteligência a uma coisa puramente material. Em maio de 1855, o professor Rivaio teve a oportunidade de, pela primeira vez, presenciar o fenômeno das mesas girantes. Percebeu que não eram as mesas que falavam, mas que se tratava de algo muito importante. Então, ele resolveu investigar e estudar como era que acontecia esse fenômeno da mesa girante. Através de muitas pesquisas, o professor Rivaio percebeu que as mesinhas não falavam. Quem se comunicava eram os espíritos de pessoas que já haviam morrido. O que ninguém poderia imaginar é que dessa brincadeira de salão surgiria o impulso inicial para a codificação do espiritismo. Então, agora que a gente já compreendeu um pouquinho do que foi as mesas girantes e compreendeu que ela foi um dos pontapés iniciais para a codificação do espiritismo, nós vamos conhecer alguns dos ensinamentos espíritas hoje e depois a gente vai dar continuidade. Então, vamos lá. Primeiro ensinamento da doutrina espírita. Deus, ele é o nosso Pai amoroso, justo e bom. Ele é criador de tudo no universo. Segundo ensinamento, Jesus, ele é nosso irmão, governador do nosso planeta Terra. Ele é o modelo mais perfeito que Deus enviou na Terra para nos ensinar importantes lições de amor e de paz. Terceiro ensinamento, nós somos espíritos criados por Deus e sempre vamos existir. Quarto ensinamento, nascer é iniciar uma nova experiência no mundo físico,
chamada de reencarnação. O período em que estamos no corpo físico, ou seja, desde o tempo que a gente está lá na barriga da nossa mãe, nós já estamos encarnados. Então, a vida, ela é um presente de Deus e deve sempre ser respeitada e valorizada. Quinto ensinamento sobre o nosso corpo. Olha só, a doutrina espírita também ensina que nós devemos cuidar do nosso corpo muito bem, porque ele foi um presente de Deus para que nós possamos aprender as lições da vida. Primeiro ensinamento para cuidar bem do nosso corpo: a alimentação. Temos que comer direitinho para ficar forte, para crescer, para ficar muito inteligente. Outro ensinamento de como cuidar do nosso corpo: a higiene. Então, olha só, higiene deixa o nosso corpo limpinho e nos protege contra as doenças, como escovar os dentes, lavar as mãos. Agora nós usamos a máscara, tomar banho, pentear o cabelo. Isso tudo faz com que sejamos mais saudáveis. Outro ensinamento sobre cuidar do nosso corpo: o sono. Olha só, é muito importante a gente dormir tranquilo, sossegado, para repousar e refazer nossas energias. Outro ensinamento: ter bons pensamentos. Então, olha só, todos os pensamentos que vierem na nossa cabecinha, que sejam bons pensamentos, de ajudar o próximo, de pensar em Jesus, fazendo a nossa prece. Então, os bons pensamentos também são um ensinamento da doutrina espírita. Outra coisa importante: ter boas atitudes, para que o corpo se mantenha saudável em toda a nossa encarnação, desde que a gente está lá na barriga da mamãe até ficar idoso. Então, boas atitudes são muito importantes para que possamos preservar nosso corpo. Então, olha só, hoje a gente estudou um pouquinho sobre as mesas girantes e um pouquinho sobre os conhecimentos que a doutrina espírita nos ensina. Agora, no próximo domingo, a gente vai dar continuidade. Fique sempre conosco. Tchau, tchau! Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não?